Quando as moedas começaram a cair no chão, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Dezenas de moedas espalhadas pelo chão de mármore, uma mulher de joelhos tentando juntá-las com dignidade, enquanto uma gerente ria discretamente sussurrando para a recepcionista. Vejam só, alguns acham que qualquer lugar é o boteco da esquina. Ninguém imaginava que entre os clientes estava alguém que conhecia muito bem o caráter daquela mulher. E que sua reação mudaria não apenas aquela noite, mas a vida de todos os envolvidos para sempre. Maria Santos acordava todos os dias às 5 da manhã. Aos 52 anos, seus cabelos já mostravam fios grisalhos que ela sempre prendia em um coque impecável. Negra, de estatura mediana e mãos calejadas pelo trabalho, Maria carregava nos olhos uma mistura de cansaço e determinação que só quem luta todos os dias consegue entender. Há 15 anos, ela cruzava a cidade de ônibus para trabalhar na mansão dos Mendonça, uma casa imensa no bairro mais nobre da cidade, com jardins bem cuidados e uma vista que ela admirava em silêncio enquanto limpava as janelas. Eduardo Mendonça era o tipo de homem que o sucesso havia tornado invisível para os próprios privilégios. Aos 48 anos, dirigia um império empresarial que construíra do zero, mas o preço foi alto. Vivia tão imerso em seu mundo de negócios que as pessoas ao seu redor se tornaram quase transparentes. Sua rotina era tão intensa que raramente estava em casa quando Maria trabalhava. Ele saía cedo, voltava tarde e os únicos vestígios de sua presença eram os ternos perfeitamente organizados e a casa sempre impecável. Maria conhecia os hábitos de Eduardo melhor do que ele mesmo. Sabia que gostava do café forte pela manhã, que deixava sempre uma pasta de documentos sobre a mesa do escritório e que tinha o costume de deixar bilhetes educados quando precisava de algo específico. Maria, poderia dar uma atenção especial ao tapete da sala? Muito obrigado. Eram pequenos gestos que ela guardava como sinais de respeito mútuo. O que Eduardo não sabia era que Maria guardava cada centavo de seu salário com uma disciplina militar. Morava em uma casa simples na periferia, com os filhos João, de 19 anos, e Ana, de 16. Para Eduardo, funcionários eram números em uma folha de pagamento, pessoas competentes que faziam seu trabalho e recebiam seus salários. Ele jamais havia se perguntado sobre suas vidas pessoais, seus sonhos ou suas dificuldades. Maria economizava de tudo. Levava marmita para não gastar com comida na rua, costurava suas próprias roupas e as dos filhos, e havia anos que não comprava nada para si mesma. Cada moeda que sobrava ia para um pote de vidro escondido no guarda-roupa. Era seu tesouro secreto, construído centavo por centavo, sacrifício por sacrifício. Eduardo, por sua vez, vivia tão protegido em sua bolha de privilégios que os detalhes humanos passavam completamente despercebidos. Pagava o salário de Maria em dia, sempre com um pequeno bônus no final do ano, mas nunca havia parado para pensar na pessoa por trás do serviço. Para ele, isso era suficiente. Afinal, estava cumprindo suas obrigações como patrão. Na verdade, Eduardo respeitava profundamente o trabalho de Maria. Notava como a casa estava sempre perfeita, como suas roupas estavam sempre bem cuidadas, como até os pequenos detalhes eram observados. Em suas raras reflexões sobre o assunto, ele pensava que era sortudo por ter encontrado alguém tão dedicada e confiável. O que nenhum dos dois sabia era que suas vidas estavam prestes a se cruzar de uma forma completamente inesperada. Maria havia finalmente juntado dinheiro suficiente para realizar um sonho antigo: jantar em um restaurante elegante. Não qualquer restaurante, mas o mesmo onde sabia que pessoas como Eduardo frequentavam. Queria sentir por uma noite como era estar do outro lado. Eduardo, por coincidência, havia marcado um jantar de negócios no mesmo local naquela noite. Um encontro que ele considerava rotineiro, mas um entre centenas que fazia durante o ano.
Ele não imaginava que presenciaria uma cena que mudaria completamente sua perspectiva sobre privilégio, julgamento e o verdadeiro valor das pessoas. Enquanto Maria se arrumava cuidadosamente em casa, escolhendo sua melhor roupa e contando as moedas que havia juntado com tanto esforço, Eduardo revisava contratos no trânsito, pensando apenas nos números que discutiria na reunião. Dois mundos completamente diferentes estavam prestes a colidir de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. A noite que começaria como um sonho realizado para Maria e mais um compromisso de trabalho para Eduardo, se tornaria um momento de revelação para ambos e para todos os que testemunhassem o que estava por vir. Maria olhava para o pote de vidro pela 10ª vez naquela semana. Dentro dele, moedas de todos os valores se misturavam a algumas notas amassadas. R$15,80. Cada centavo ali representava uma escolha difícil. Pegar o ônibus em vez de andar 40 minutos, comprar o pão mais barato em vez do fresquinho, remendar a blusa em vez de comprar uma nova. A rotina de Maria começava antes do sol nascer. Às 5 em ponto, ela já estava de pé, preparando o café da manhã para os filhos. João saía cedo para a faculdade e o trabalho meio período em uma loja de eletrônicos. Ana ainda dormia. Só acordaria às 6 para se arrumar para o colégio. Maria aproveitava esses minutos de silêncio para organizar os pensamentos e se preparar para mais um dia. Mãe, o dinheiro da mensalidade... João sempre começava essas conversas com cautela. Ele sabia o quanto a mãe se esforçava, via como ela economizava até nos detalhes mais básicos. A mensalidade da faculdade dele custava R$300, mesmo com a bolsa parcial. Para a família, era um valor imenso, mas Maria nunca deixou que ele soubesse disso completamente. Está tudo certo, meu filho. Você só se preocupa com os estudos. Maria sempre respondia com o mesmo sorriso firme, mesmo quando o coração apertava. Ela havia aprendido que ser mãe, às vezes, significava carregar os medos sozinha para que os filhos pudessem sonhar sem limites. Ana era diferente do irmão, mas observadora. Percebia quando a mãe suspirava, olhando as contas espalhadas na mesa da cozinha. Mãe, eu posso trancar o 3º ano e trabalhar, depois eu volto. A menina de 16 anos falava com uma maturidade que partia o coração de Maria. Nem pense nisso, Ana. Você vai terminar seus estudos e vai ser médica, sim. Eu já disse que vou dar um jeito. Maria era firme nessas horas. Havia crescido sem oportunidades de estudar e fez a promessa de que seus filhos teriam tudo o que ela não teve. Mesmo que isso significasse trabalhar dobrado, economizar em tudo e, às vezes, dormir com fome para que eles comessem bem. O trabalho na casa dos Mendonça era, além de uma fonte de renda, um lugar onde ela se sentia respeitada. Ali, ela não era vista como coitada ou necessitada. Era apenas Maria, a funcionária competente que mantinha tudo em ordem. Mas Maria observava tudo naquela casa com uma curiosidade discreta. Via os pratos caros que lavava, as roupas de grife que passava, os vinhos importados na adega que limpava semanalmente. Não sentia inveja, sentia curiosidade. Como seria comer em um desses pratos? Como seria vestir uma roupa que custava mais que seu salário de 3 meses? O sonho do restaurante começou em uma tarde de quinta-feira. Maria estava organizando o closet de Eduardo quando encontrou um cartão de visita que havia caído de um terno. Restaurante Le Jardin, culinária francesa contemporânea. Ela guardou o cartão sem pensar muito, mas naquela noite pesquisou sobre o lugar na internet do posto telefônico da esquina. As fotos do restaurante a encantaram. Mesas com toalhas brancas impecáveis, pratos que pareciam obras de arte, pessoas bem vestidas, conversando em um ambiente elegante e acolhedor. Maria se imaginou ali, não como funcionária ou visitante, mas como cliente, alguém que merecia estar naquele lugar tanto quanto qualquer outra pessoa.
Ela pesquisou os preços. Um prato principal custava R$ 80. Para ela, era quase 1/3 do salário mensal. Mas algo dentro do peito de Maria se acendeu naquele momento. Eu vou conseguir. Foi a primeira vez em anos que ela fez uma promessa para si mesma, não para os filhos. A partir daquele dia, Maria intensificou ainda mais sua disciplina financeira. Passou a andar mais para economizar passagem, levava apenas água de casa, costurava até as roupas íntimas quando rasgavam. Cada moeda que sobrava ia diretamente para um pote separado, etiquetado mentalmente como fundo do restaurante. João e Ana notaram a mudança sutil na mãe, mas não conseguiam identificar o que era. Ela parecia mais determinada, mais focada em algo. Às vezes a pegavam sorrindo sozinha, como se guardasse um segredo especial. E guardava mesmo. Passaram-se 4 meses. Maria assistia a vídeos no YouTube sobre etiqueta à mesa. Praticava como segurar os talheres corretamente. Pesquisava sobre vinhos para não passar vergonha se o garçom perguntasse algo. Ela estava se preparando para aquela noite como outros se preparam para uma formatura. Finalmente, em uma sexta-feira, Maria contou as moedas pela última vez. Tinha exatamente R$ 95 em moedas pequenas e algumas notas. Suficiente para o prato principal, uma entrada simples e talvez um suco. Sem gorjeta, isso teria que ficar para a próxima vez. Naquela manhã, enquanto arrumava a casa de Eduardo com o mesmo capricho de sempre, Maria sorriu para si mesma. Em algumas horas, ela estaria do outro lado. Não como a mulher que limpa e organiza, mas como a mulher que merece ser servida e respeitada. Seu coração batia acelerado só de pensar. Maria não sabia que Eduardo havia marcado um jantar de negócios no mesmo restaurante para aquela noite. E muito menos imaginava que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais poderia ter previsto. Maria passou a tarde inteira se arrumando. Escolheu seu vestido azul marinho, o mesmo que usava nas formaturas da escola dos filhos. Era simples, mas elegante e bem conservado. Penteou os cabelos com cuidado especial, deixando-os soltos pela primeira vez em meses. No espelho, praticou seu sorriso e como pediria o prato em francês, caso fosse necessário. Às 7 da noite, ela estava na porta do Le Jardin. O restaurante era ainda mais impressionante pessoalmente. Luzes douradas iluminavam a fachada de vidro, e através das janelas ela podia ver as mesas elegantemente postas. Maria respirou fundo, ajeitou a bolsa pequena onde carregava suas moedas cuidadosamente contadas e entrou. A recepção era luxuosa. Mármore branco no chão, lustres de cristal e o aroma suave de flores frescas. Atrás do balcão, uma mulher loira de aproximadamente 35 anos a observava com um olhar calculista. Era Patrícia Almeida, gerente do restaurante há 3 anos. Assim que viu Maria entrar, seus olhos fizeram uma avaliação rápida e automática. O vestido simples, a bolsa pequena e desgastada, o jeito hesitante de andar. Em segundos, ela havia categorizado Maria em sua mente. Patrícia havia construído sua carreira no Le Jardin, cultivando uma imagem de sofisticação e exclusividade. Filha de classe média que sempre sonhou em conviver com a elite, ela via o restaurante como seu reino pessoal. Para ela, manter o padrão da clientela significava filtrar discretamente quem realmente pertencia àquele ambiente. Conhecia os clientes importantes pelo nome, sabia exatamente quem deveria receber tratamento especial e quem provavelmente estava testando sorte. Boa noite. A senhora tem reserva? A pergunta de Patrícia carregava um tom que Maria não estava acostumada a ouvir. Havia uma frieza profissional que mal disfarçava um julgamento já formado. Não, eu não tenho, mas vi no site que vocês atendem sem reserva também. Maria respondeu com educação, tentando manter a confiança que havia praticado em casa.
Patrícia fez uma pausa desnecessariamente longa, como se estivesse considerando algo muito complexo. Sem reserva numa sexta-feira, ela olhou Maria de cima a baixo de forma quase imperceptível. E a senhora está ciente dos nossos preços? O prato principal varia entre 70 e 120 reais. A pergunta sobre os preços pegou Maria de surpresa, mas ela manteve a compostura. Sim, eu pesquisei antes de vir. Já sei o que quero pedir. Perfeito! Patrícia forçou um sorriso profissional. Nossa cozinha está um pouco movimentada hoje, então a espera pode ser um pouquinho mais longa do que o usual. Tem certeza de que não prefere voltar em outro momento? Era uma mentira sutil. Patrícia havia visto pelo menos 3 mesas vagas na sala principal minutos antes. Mas Maria, acostumada à educação e sem experiência com discriminação velada, não percebeu a tentativa de desencorajamento. Perfeito. Por favor, me acompanhe. Patrícia conduziu Maria não para a sala principal do restaurante, mas para uma pequena área próxima à cozinha. Era tecnicamente parte do restaurante, mas claramente um local menos desejável, com barulho dos pratos e vai e vem dos garçons. Maria se sentou e aceitou o cardápio. Os preços eram exatamente como havia pesquisado. Ela já sabia o que queria. O salmão grelhado com risoto de limão siciliano. Havia sonhado com esse prato por meses, imaginando o sabor, a apresentação, a experiência completa. Enquanto isso, do outro lado do restaurante, Eduardo chegava para seu jantar de negócios. Ele cumprimentou Patrícia na recepção. Eles se conheciam das várias vezes que ele havia jantado ali. Para Eduardo, ela era sempre solícita e atenciosa, garantindo sempre a melhor mesa e o melhor atendimento. Boa noite, Sr. Mendonça. Sua mesa está pronta. O senhor está esperando mais alguém? Patrícia praticamente brilhava ao falar com Eduardo. Era exatamente o tipo de cliente que ela adorava atender. Rico, influente e que sempre deixava gorjetas generosas. Sim, meu sócio deve chegar em alguns minutos. Obrigado, Patrícia. Eduardo foi conduzido para a melhor mesa da casa, com vista panorâmica e longe de qualquer barulho. Maria, em sua mesa próxima à cozinha, finalmente foi atendida por um garçom júnior. Era um rapaz novo, educado, mas claramente inexperiente. Boa noite. A senhora já escolheu? Sim, eu gostaria do salmão grelhado com risoto de limão siciliano, por favor. Maria falou com entusiasmo mal contido. Era realmente um momento especial para ela. O garçom anotou o pedido e se afastou. Maria olhou ao redor, observando o ambiente com admiração genuína. As pessoas conversavam em tons baixos. Os pratos que saíam da cozinha eram verdadeiras obras de arte. Ela se sentia finalmente parte daquele mundo que admirava de longe. O prato chegou após 40 minutos. Era exatamente como nas fotos. Elegante, perfumado, convidativo. Maria comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse um tesouro. Para ela, não era apenas jantar. Era a materialização de meses de sacrifício e determinação. Quando terminou, Maria chamou o garçom para a conta. R$ 75 pelo prato principal. Ela havia feito a escolha certa ao não pedir entrada ou sobremesa. Sobrava ainda R$ 20 para uma possível gorjeta. Foi então que o momento mais esperado e temido chegou. Maria abriu sua bolsa e começou a tirar as moedas. Moedas de R$1, 50 centavos, 25 centavos. Todas limpas e organizadas em pequenos grupos que ela havia preparado em casa. O garçom ficou visivelmente desconfortável, mas manteve a educação. Ele começou a contar as moedas junto com Maria, mas o barulho metálico chamou a atenção de outras pessoas. Alguns clientes olharam discretamente na direção deles. Foi nesse momento que Patrícia apareceu. Ela havia notado a movimentação e, ao ver Maria pagando com moedas, sentiu uma mistura de irritação e constrangimento. Aquilo, na visão dela,
estava prejudicando a imagem sofisticada do restaurante. Desculpe, há algum problema aqui? Patrícia se aproximou com um sorriso forçado, mas o tom era claramente impaciente. Não, nenhum problema. Estou apenas pagando a conta. Maria respondeu, sem entender por que a gerente parecia tão tensa. A senhora entende que este tipo de pagamento pode causar transtornos, não é? Talvez seja melhor da próxima vez trazer dinheiro em notas ou cartão. O comentário de Patrícia foi dito em voz alta o suficiente para que outros clientes ouvissem. Maria sentiu o rosto esquentar. Mas dinheiro é dinheiro, não é? As moedas têm o mesmo valor que as notas. Patrícia suspirou com impaciência. Tecnicamente sim, mas... Ela não terminou a frase, apenas balançou a cabeça como se Maria devesse entender automaticamente que não pertencia àquele lugar. Foi exatamente nesse momento que o destino interveio. Eduardo, que havia terminado sua reunião e estava saindo do restaurante, ouviu a voz familiar de Maria. Ele virou a cabeça e a reconheceu imediatamente. Eduardo não conseguiu acreditar no que estava vendo. Maria, sua funcionária, estava sendo constrangida publicamente. E o pior, pela primeira vez em 15 anos, ele estava realmente vendo Maria como uma pessoa, não apenas como a mulher que mantinha sua casa organizada. A cena o fez sentir uma raiva que há anos não sentia, misturada com uma vergonha profunda de sua própria cegueira. Maria, Eduardo chamou, se aproximando da mesa. Sua voz carregava uma mistura de surpresa e preocupação genuína. Maria levantou os olhos e o reconheceu na mesma hora. O constrangimento que já sentia se multiplicou por 10. Ser vista pelo patrão naquela situação era o último cenário que havia imaginado. Senhor Eduardo, o que está acontecendo aqui? Eduardo dirigiu a pergunta diretamente para Patrícia, mas seus olhos demonstravam que ele já havia entendido a situação. 15 anos trabalhando com pessoas havia lhe ensinado a ler nas entrelinhas. Patrícia, que segundos antes estava confiante e no controle da situação, agora se via diante de um de seus clientes mais importantes, questionando sua conduta. Senhor Mendonça, é apenas uma questão operacional. A senhora estava pagando com muitas moedas e isso estava causando transtornos. Transtornos? Eduardo repetiu a palavra com um tom que fez Patrícia engolir em seco. Que tipo de transtorno exatamente? Maria continuava sentada, tentando organizar as moedas que ainda restavam contar. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma vergonha profunda que vinha de lugares que ela nem sabia que existiam. O silêncio ao redor da mesa havia se espalhado para as mesas próximas. Eduardo olhou para Maria e depois para as moedas na mesa. Em uma fração de segundo, sua mente processou toda a situação. Ele sabia que Maria ganhava um salário modesto. Sabia que ela tinha filhos para sustentar. E agora via que aquelas moedas representavam economia, sacrifício, dignidade. Não era desleixo ou falta de consideração. Era uma mulher pagando honestamente por algo que havia conquistado com muito esforço. Patrícia, você conhece a Dona Maria? Eduardo perguntou, usando o tratamento respeitoso que sempre usava para se referir a ela quando falava com terceiros. Não, senhor. É a primeira vez que a vejo aqui. Patrícia respondeu tentando manter a compostura, mas já pressentindo que havia cometido um erro grave. Pois eu conheço, e conheço muito bem. Eduardo se virou completamente para Patrícia, e todos no restaurante podiam sentir a tensão no ar. Maria trabalha na minha casa há 15 anos. 15 anos, Patrícia. Você sabe o que isso significa? Patrícia empalideceu. Ela havia acabado de constranger publicamente a funcionária de um de seus melhores clientes. Senhor Mendonça, eu não sabia que... Não sabia o quê? Eduardo a interrompeu. Não sabia que ela é uma pessoa digna de respeito? Não sabia que dinheiro é dinheiro independentemente da forma como é apresentado?
Ou não sabia que julgar pessoas pela aparência é exatamente o tipo de atitude que um estabelecimento como este deveria evitar? Maria ouvia tudo em silêncio, ainda processando o que estava acontecendo. Ver Eduardo defendendo-a daquela forma era algo que jamais havia imaginado. Não era apenas um patrão protegendo uma funcionária, era um ser humano defendendo outro ser humano. Senhor Eduardo, não precisava... Maria tentou falar, mas ele levantou a mão gentilmente. Preciso sim, Maria. E muito. Eduardo se voltou novamente para Patrícia. Você sabe por que eu confio em Maria para cuidar da minha casa? Porque deixo ela sozinha com todos os meus bens pessoais. Patrícia permaneceu em silêncio, claramente desconfortável com a situação que havia criado. Porque Maria é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci na minha vida. E porque ela merece estar em qualquer lugar que tenha condições de pagar, sendo tratada com o mesmo respeito que qualquer outro cliente. O restaurante inteiro estava prestando atenção agora. Conversas haviam parado, garçons haviam diminuído o ritmo. Todos observavam aquele homem bem vestido defendendo uma mulher simples que pagava sua conta com moedas. Eduardo se abaixou ligeiramente para ficar no nível de Maria. Maria, me permita uma pergunta pessoal. Há quanto tempo a senhora estava economizando para vir jantar aqui? Maria hesitou por um momento, mas a sinceridade na voz de Eduardo a encorajou. 4 meses, senhor Eduardo. Eu sempre quis conhecer este lugar. Eduardo sentiu um aperto no peito. 4 meses. Enquanto ele jantava ali casualmente uma vez por semana, Maria havia passado 4 meses economizando cada centavo para realizar esse sonho simples. E foi recebida com preconceito e constrangimento. E como está sendo a experiência até agora? Eduardo perguntou, já sabendo a resposta, mas querendo que todos no restaurante ouvissem. A comida estava deliciosa. Maria respondeu com honestidade. Mas o atendimento deixou a desejar. Eduardo completou, olhando diretamente para Patrícia. É isso? Maria apenas acenou com a cabeça, sem conseguir falar. Eduardo se levantou e encarou Patrícia mais uma vez. Patrícia, em todos os anos que frequento este restaurante, nunca presenciei uma situação tão constrangedora. E não foi Maria quem causou o constrangimento. O silêncio no restaurante era absoluto. Outros clientes observavam a cena, alguns claramente desconfortáveis com o que haviam presenciado. Era óbvio que muitos compartilhavam da opinião de Eduardo. Patrícia tentou uma última cartada. Senhor Mendonça, talvez eu tenha sido mal interpretada. Eu apenas estava tentando manter o padrão do estabelecimento. O padrão? Eduardo repetiu, sua voz agora carregada de uma indignação controlada. O padrão de um bom restaurante deveria ser a qualidade da comida e do atendimento, não o preconceito contra clientes que pagam suas contas honestamente. Foi nesse momento que Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo ele mesmo. O que ele faria a seguir mudaria não apenas aquela noite, mas a perspectiva de todos os presentes sobre o verdadeiro significado de dignidade e respeito. Eduardo respirou fundo e tomou uma decisão que nem ele mesmo havia planejado. Patrícia, eu gostaria de falar com o proprietário do restaurante, agora. Senhor Mendonça, talvez não seja necessário envolver... Patrícia tentou argumentar, mas Eduardo a interrompeu com um gesto firme. Agora, Patrícia, a autoridade na voz de Eduardo era incontestável. Ele não estava pedindo, estava ordenando. Enquanto Patrícia se afastava relutantemente para buscar o proprietário, Eduardo se voltou para Maria. Maria, a senhora me permitiria pagar sua conta hoje? Como um presente por seus 15 anos de trabalho dedicado. Maria balançou a cabeça imediatamente. Não, senhor Eduardo. Eu economizei especificamente para este momento. Eu preciso pagar com meu próprio dinheiro. É importante para mim. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que havia presenciado a situação.
Aquela resposta era exatamente o que ele esperava de Maria. Dignidade acima de tudo. Eu entendo perfeitamente. Então, me permita pelo menos ficar aqui até que tudo seja resolvido adequadamente. Alguns minutos depois, Patrícia retornou, acompanhada de Robert Dumont, o proprietário francês do Le Jardin. Robert era um homem na casa dos 60 anos, que havia construído sua reputação baseada na excelência do atendimento. Ao ver Eduardo, um de seus melhores clientes, claramente alterado, ele soube imediatamente que algo sério havia acontecido. Monsieur Mendonça, bonsoir. Patrícia me disse que há uma situação que requer minha atenção. Robert falava com um sotaque francês suave, mas seus olhos demonstravam preocupação genuína. Eduardo não perdeu tempo com formalidades. Robert, eu presenciei algo esta noite que me deixou profundamente decepcionado com este estabelecimento. Esta senhora, ele gesticulou em direção a Maria, foi constrangida publicamente por sua gerente simplesmente por pagar sua conta com moedas. Robert olhou para Maria, depois para Patrícia, e finalmente para as moedas ainda espalhadas sobre a mesa. Seus anos de experiência na hospitalidade lhe permitiram entender a situação imediatamente. Je suis désolé. Me desculpe, isso é inaceitável. Não apenas inaceitável, Robert. É vergonhoso. Eduardo continuou, sua voz firme mas controlada. Maria trabalha na minha casa há 15 anos. Ela é uma das pessoas mais íntegras que conheço e foi tratada como se fosse uma incômoda neste restaurante. Robert se voltou para Patrícia com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Patrícia, explique-me exatamente o que aconteceu aqui. Patrícia engoliu em seco. Diante do proprietário e de Eduardo, sua versão dos fatos soou ainda mais mesquinha e preconceituosa do que havia sido na realidade. Eu apenas... A quantidade de moedas estava causando demora e outros clientes estavam observando. E, Robert insistiu, esperando uma justificativa que nunca viria. E eu pensei que seria melhor se ela pagasse de outra forma na próxima vez. Patrícia terminou a frase quase sussurrando. Robert balançou a cabeça com tristeza. Em seus 40 anos no ramo da hospitalidade, ele havia aprendido que o respeito ao cliente era a base de tudo. Madame, ele se dirigiu a Maria com cordialidade genuína. Em nome do Le Jardin, eu ofereço minhas mais sinceras desculpas. O que aconteceu aqui esta noite vai contra tudo o que este restaurante representa. Maria, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou. Obrigada, senhor. Eu só queria jantar em paz e pagar minha conta. E é exatamente isso que a senhora merece. Robert se voltou para toda a equipe do restaurante que havia se reunido discretamente ao redor. Quero que todos ouçam isto. Dinheiro é dinheiro. Moedas, notas, cartão, não importa. O que importa é que nossos clientes sejam tratados com respeito e dignidade. Sempre. Eduardo observava a cena com uma mistura de satisfação e culpa profunda. Ver a situação sendo resolvida era gratificante, mas ele estava tendo uma revelação dolorosa. Em 15 anos, quantas vezes havia realmente conversado com Maria? Quantas vezes havia perguntado sobre sua vida, seus sonhos, suas dificuldades? A resposta o envergonhava. Praticamente nunca. Robert, Eduardo disse, eu gostaria de fazer uma proposta. Todos olharam para ele com curiosidade. Maria economizou durante 4 meses para realizar o sonho de jantar aqui. Que tal oferecermos a ela a experiência completa? Mesa na sala principal, atendimento VIP e a certeza de que ela será sempre bem-vinda aqui? Claro, seria uma honra. Robert respondeu imediatamente, genuinamente entusiasmado com a ideia. Maria tentou protestar novamente. Não, por favor, eu não quero tratamento especial. Não é tratamento especial, Maria. Eduardo a interrompeu gentilmente. É o tratamento que qualquer cliente merece e que a senhora deveria ter recebido desde o início. Robert gesticulou para o maître. Por favor,
prepare nossa melhor mesa para Madame Maria e tragam nossa seleção especial de sobremesas, cortesia da casa. Enquanto a mesa estava sendo preparada, Eduardo se aproximou de Maria. Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Eduardo. Por que a senhora nunca me contou sobre suas dificuldades? Em 15 anos eu nunca soube que estava passando por momentos difíceis. Maria hesitou por um momento. Senhor Eduardo, o senhor sempre me tratou com respeito e me pagou em dia. Não era certo misturar meus problemas pessoais com o trabalho. Bem, eu sempre achei que o senhor estava muito ocupado com coisas importantes. Eduardo sentiu um aperto no peito. Maria, a senhora é importante. Sua família é importante. E eu deveria ter perguntado mais. Deveria ter me interessado mais pela sua vida. Foi nesse momento que Eduardo compreendeu algo fundamental. Não era suficiente não ser preconceituoso ou pagar salários em dia. Era preciso ver as pessoas, realmente enxergá-las como seres humanos completos, com sonhos, dificuldades e aspirações. A partir de agora, isso vai mudar, Eduardo disse, mais para si mesmo do que para Maria. Enquanto isso, Robert estava tendo uma conversa séria com Patrícia. O que ele decidiu sobre o futuro dela no restaurante chocaria até mesmo Eduardo. Robert conduziu Patrícia para um canto mais reservado do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Sua expressão era grave, e Patrícia já pressentia que a conversa não seria nada agradável. Patrícia, em 3 anos trabalhando aqui, você sempre demonstrou competência técnica. Robert começou, suas palavras medidas e cuidadosas. Mas o que presenciei hoje vai contra os valores fundamentais do Le Jardin. Patrícia tentou se defender. Robert, eu estava apenas tentando manter o padrão do restaurante. Você sabe como é importante nossa reputação com a clientela. Nossa reputação? Robert a interrompeu, seu sotaque francês ficando mais acentuado quando estava contrariado. Nossa reputação se baseia na hospitalidade impecável e no respeito a todos os clientes, não em julgamentos baseados na aparência ou na forma de pagamento. Enquanto isso, Maria estava sendo conduzida para uma mesa na sala principal. Era uma mesa magnífica, com vista para o jardim interno do restaurante e iluminação perfeita. Os garçons a tratavam com a mesma cortesia que dispensavam a qualquer cliente VIP. Eduardo observava tudo com uma mistura de satisfação e reflexão profunda. Pela primeira vez em anos, ele estava realmente prestando atenção aos detalhes. Notou como Maria observava cada elemento da decoração com admiração genuína, como agradecia educadamente cada pequeno gesto dos garçons, como seus olhos brilhavam com uma alegria simples mas profunda. "O menu de sobremesas, madame", disse o garçom, oferecendo um cardápio especial a Maria. "Todas as opções são cortesia da casa." Maria olhou para Eduardo com hesitação. "Senhor Eduardo, isso tudo é muito generoso, mas..." "Maria", Eduardo disse, sentando-se à mesa com ela, "me permita perguntar uma coisa. A senhora já teve a oportunidade de experimentar uma sobremesa francesa autêntica?" "Não, nunca", Maria respondeu com honestidade. "Então considere isto uma experiência cultural e, de certa forma, uma pequena compensação pelos 15 anos em que eu não perguntei sobre seus sonhos ou aspirações." Maria sorriu, finalmente relaxando. "O senhor sempre foi um bom patrão, senhor Eduardo, respeitoso e justo. Mas não fui um bom ser humano", Eduardo admitiu. "Pagar salários em dia e ser educado é o mínimo. Eu deveria ter me interessado mais pela pessoa extraordinária que trabalha na minha casa todos os dias." Enquanto Maria saboreava uma delicada tarte aux framboises, Eduardo tomava uma decisão que mudaria a vida dela para sempre. Mas antes disso, ele queria entender melhor quem realmente era a mulher que cuidava de sua casa há tantos anos. "Maria, me conte sobre seus filhos. O que eles estão fazendo? Quais são os sonhos deles?
Os olhos de Maria se iluminaram instantaneamente. João está na faculdade de administração. Ele tem muita dificuldade com as mensalidades, mas é um menino determinado. Trabalha meio período e estuda à noite. Ana quer ser médica. Ela estuda muito, é a primeira da turma, Mas, Eduardo incentivou, as universidades de medicina são caras, muito caras. Às vezes eu me preocupo se vou conseguir ajudá-la a realizar esse sonho. Maria falou com a vulnerabilidade de uma mãe que carrega o peso de sonhos que parecem maiores que suas possibilidades. Eduardo fez cálculos mentais rapidamente. Uma faculdade de medicina particular custava, em média, R$ 3.000 mensais. 6 anos de curso. Era uma quantia que para ele representava talvez o lucro de alguns dias de sua empresa, mas para Maria significava uma vida inteira de sacrifícios. Do outro lado do restaurante, a conversa entre Robert e Patrícia chegava ao seu desfecho inevitável. Patrícia, eu preciso tomar uma decisão difícil, Robert disse, sua voz carregada de pesar genuíno. O que aconteceu hoje não foi um erro isolado de julgamento, foi uma demonstração de valores que não se alinham com o que este restaurante representa. Patrícia empalideceu. Robert, por favor. Foi um mal-entendido. Eu aprendi a lição. Isso não vai acontecer novamente. Eu acredito que você aprendeu, Robert respondeu. Mas o dano à nossa reputação, e mais importante, a dignidade daquela senhora, já foi feito. Eu não posso manter uma gerente que julga clientes pela aparência ou forma de pagamento. A demissão foi comunicada de forma discreta, mas firme. Patrícia seria substituída imediatamente e teria 2 semanas para se desligar completamente do restaurante. Robert já havia decidido que promoveria Claude, o subgerente, que sempre demonstrara valores alinhados com a filosofia do estabelecimento. Enquanto isso, Eduardo estava tomando sua própria decisão transformadora. Maria, eu gostaria de fazer uma proposta. Na verdade, algumas propostas. Maria parou de comer sua sobremesa e olhou para ele com atenção. Primeira proposta. A partir do mês que vem, seu salário será dobrado. Não como favor, mas como reconhecimento tardio do valor real do seu trabalho. Maria arregalou os olhos. Senhor Eduardo, Segunda proposta. Eduardo continuou, levantando a mão gentilmente para que ela não interrompesse. Quero custear integralmente os estudos de Ana na melhor faculdade de medicina que ela conseguir passar. E também quero ajudar João a terminar a graduação sem se preocupar com mensalidades. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que ela não conseguia processar completamente. E terceira proposta, Eduardo disse, sua própria voz embargada pela emoção. Quero que você aceite uma promoção. Não quero mais que você seja apenas funcionária da minha casa. Quero que seja a supervisora de todas as propriedades da família Mendonça, com salário compatível e reconhecimento oficial. Maria não conseguiu falar. 15 anos de sacrifícios, de economias centavo por centavo, de sonhos adiados, tudo estava mudando em uma única noite. E tudo havia começado com um simples ato de coragem. Realizar o sonho de jantar em um restaurante elegante. O que nenhum dos dois sabia era que aquela noite marcaria não apenas uma mudança em suas vidas, mas se tornaria um marco na forma como ambos enxergariam o mundo e as pessoas ao seu redor. 3 meses depois, Maria estava em seu novo escritório na sede da empresa Mendonça. A sala era modesta, mas confortável, com uma vista para o jardim e uma placa na porta que dizia Maria Santos, supervisora de propriedades. Ela ainda precisava se beliscar às vezes para acreditar que aquilo era real. Sua rotina havia mudado completamente. Em vez de limpar uma casa, agora coordenava uma equipe de 12 funcionários responsáveis pelas 5 propriedades da família. Maria descobriu que tinha um talento natural para a organização e liderança.
qualidades que Eduardo sempre havia notado, mas nunca havia valorizado adequadamente. Mãe, você viu que eu passei em terceiro lugar no vestibular de medicina? Ana entrou no escritório com um sorriso radiante, segurando um papel oficial na mão. Aos 16 anos, ela havia se dedicado intensamente aos estudos, sabendo que finalmente tinha a oportunidade real de realizar seu sonho. Eu sabia que você conseguiria, minha filha. Maria abraçou Ana com emoção. Ver os filhos realizando seus sonhos era a maior recompensa que ela poderia receber. O senhor Eduardo vai ficar orgulhoso quando souber. João também havia florescido. Com as mensalidades da faculdade quitadas, ele pôde se dedicar integralmente aos estudos e até conseguiu um estágio remunerado em uma empresa de contabilidade. Mãe, meu professor disse que eu tenho potencial para fazer um mestrado depois. Você acredita? Maria acreditava. Sempre havia acreditado no potencial dos filhos, mas agora eles finalmente tinham as condições para mostrar do que eram capazes. Eduardo também havia mudado, não apenas em relação a Maria, mas em sua forma de se relacionar com todas as pessoas ao seu redor. Ele implementou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários em sua empresa, criou um canal direto de comunicação com todos os trabalhadores e instituiu reuniões mensais para conhecer melhor cada membro de sua equipe. Maria, você tem alguns minutos? Eduardo apareceu na porta do escritório dela, como fazia regularmente agora. A relação entre eles havia evoluído para algo único. Não era mais patrão e empregada, mas também não era exatamente amizade. Era respeito mútuo, reconhecimento e uma espécie de parceria baseada em valores compartilhados. Claro, senhor Eduardo. Ana acabou de me contar que passou no vestibular. Eduardo sorriu genuinamente. Eu soube. E já conversei com a administração da universidade. Ela terá acesso a todos os recursos necessários, laboratórios, biblioteca especial, monitorias. Quero que ela tenha a melhor formação possível. Essa generosidade, Maria descobriu, não era um ato isolado. Eduardo havia começado a investir na educação de outras famílias também. O que havia começado como uma correção de injustiça pessoal se transformou em uma filosofia de vida. Naquela tarde, Maria fez algo que nunca havia feito antes. Convidou Eduardo para jantar em sua casa. Nada muito elaborado, ela havia dito. Apenas uma forma de retribuir tanta gentileza. Eduardo aceitou imediatamente. Quando chegou à casa simples, mas impecavelmente organizada na periferia, foi recebido como um membro da família. João preparou um churrasquinho no quintal, Ana fez uma sobremesa especial e Maria cozinhou seus pratos favoritos. Durante o jantar, Eduardo observou a dinâmica familiar. O respeito que os filhos tinham pela mãe, a forma como ela os orientava com sabedoria e carinho, a gratidão genuína que todos expressavam pelas oportunidades que agora tinham. Era uma riqueza que não se media em dinheiro. Senhor Eduardo, Ana disse durante a sobremesa, eu queria agradecer pessoalmente por tudo que o senhor fez por nossa família, mas principalmente por ter enxergado o valor da minha mãe quando outros não conseguiram. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ana, eu devo pedir desculpas. Levei 15 anos para realmente enxergar o valor da sua mãe. A pessoa que deveria agradecer sou eu. Maria, sempre sábia, interveio. Senhor Eduardo, o importante não é o tempo que levamos para aprender, mas o que fazemos depois que aprendemos. Essa frase ecoou na mente de Eduardo durante semanas. Ele percebeu que Maria não apenas havia mudado de vida, ela havia se tornado uma espécie de mentora moral para ele. Alguns meses depois, o Desjardins enviou um convite especial para Maria. Robert Dumont estava organizando um jantar em homenagem a clientes especiais e fazia questão de sua presença. Quando Maria chegou ao restaurante, dessa vez de táxi, vestindo um conjunto novo que havia comprado sem se preocupar com o preço,
Foi recebida como uma verdadeira VIP. Claude, o novo gerente, a cumprimentou pessoalmente. Madame Maria, é uma honra tê-la novamente conosco. Sua mesa especial está pronta. Durante o jantar, Maria refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. Tudo havia começado com um sonho simples, jantar em um restaurante elegante, e se transformou em uma mudança completa de perspectiva para ela e para Eduardo. Ela pensou nas moedas que havia juntado centavo por centavo, no constrangimento daquela primeira noite, na coragem de Eduardo ao defendê-la. Cada elemento daquela experiência havia sido necessário para que ambos descobrissem verdades importantes sobre dignidade, respeito e o verdadeiro valor das pessoas. Quando saiu do restaurante naquela noite, Maria não estava mais carregando um pote de moedas economizadas com sacrifício. Estava carregando a certeza de que havia criado um legado para seus filhos. A prova de que dignidade e trabalho honesto sempre encontram seu reconhecimento, mesmo que seja preciso esperar 15 anos. Eduardo, que havia começado aquela jornada como um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente distante, descobriu que a verdadeira riqueza não estava em seus negócios, mas na capacidade de reconhecer e valorizar as pessoas extraordinárias que o cercavam. E Maria Santos, que por tanto tempo foi vista apenas como uma empregada dedicada, finalmente ocupou o lugar que sempre mereceu. O de uma mulher respeitada, valorizada e admirada por todos que tiveram a sorte de conhecer seu caráter excepcional. A história, que começou com moedas espalhadas no chão de um restaurante, se transformou na prova de que justiça, dignidade e reconhecimento podem chegar de formas inesperadas, mudando vidas e tocando corações para sempre. Se essas moedas no chão te tocaram, é porque você sabe. Dignidade não tem etiqueta de preço. Maria juntou centavo por centavo. Nós podemos juntar atitude por atitude. Começa agora. Deixa o like para levar essa mensagem mais longe. E comenta, qual foi a moeda que você já teve que juntar? Um esforço invisível, um sonho adiado, uma coragem silenciosa. Sua história inspira, dá voz a quem é ignorado e ajuda a enxergar o que muita gente finge não ver. Se concorda, compartilha com alguém ainda hoje. Nos vemos no próximo vídeo.